Lista de dispensas no Vitória para a sequência da Série A. O centroavante Luiz Adriano pode rescindir o seu contrato. Quero trazer esta informação, confirmado por um jornalista. Da mesma forma, comentar sobre outros jogadores que perderam espaço com o técnico Thiago Carpini, alguns entrando também em reta final de contrato, que não deverão continuar no Vitória. Para a sequência da primeira divisão, a necessidade de reformulação, um elenco muito grande do Vitória, mas que ainda assim precisa improvisar jogadores, o que mostra a falta de critério, também contratações mal feitas, principalmente no começo do ano, e como o Vitória pode se recuperar na sequência da Série A. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e fazer a sua aposta na Esportiva VIP. A partir de R$1 via Pix sem burocracia, você encontra todas as odds com 100% de bônus no valor do seu depósito até R$600. Por exemplo, esse próximo jogo do Vitória contra o Fluminense, com o Vitória do Leão no Maracanã, pagando 4,90 a cada real apostado. O empate a 3,35, vitória do Fluminense 1,67. Tem as outras odds também, por exemplo, da sequência, da rodada da Série A, como Internacional e Atlético Mineiro, vitória do Inter pagando 2,65. A vitória do Vasco contra o Bahia, 5,60. Do Cuiabá contra o Red Bull Bragantino, 2,55. Vitória do São Paulo contra o Criciúma, a 1,46. E toda a sequência também dos jogos da Eurocopa, da Copa América, Série B, Série C e na Esportiva VIP. Faça o seu cadastro utilizando o link no primeiro comentário fixado. Esse saldo que tá dando bobeira aí na sua conta, coloque mais emoção nesse próximo jogo do Vitória e a sequência também da Série A. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre saídas no elenco do Vitória para a sequência do Brasileirão. O Leão que contratou quase 30 jogadores nesta temporada e ainda assim há posições que o Vitória não tem nem sequer um reserva ok, Teve que improvisar vários atletas no último jogo contra o Red Bull Bragantino, que mostra assim tanto um desleixo da diretoria nas contratações, quanto também chegada de jogadores que não agregaram absolutamente nada no decorrer de 2024. Eu sei que está passando em um período positivo. Vitória vem de 2 vitórias nos últimos 3 jogos. Se eu não estiver enganado, perdeu apenas um dos últimos 5 confrontos. Então assim, vamos ter calma, alguns jogadores podem se recuperar, só que saídas são sim necessárias e irão acontecer, já posso garantir isso aqui para vocês de antemão. Então a Vitória precisa reformular o seu elenco, contratar pontualmente nessa próxima janela, e as dispensas também são muito necessárias. Até para limpar a folha salarial, deixando maior possibilidade para investir em outros atletas e até mesmo olhando o critério de contratações nas posições mais necessárias para a sequência do Brasileirão. Os jogadores podem se recuperar? Podem, Por exemplo, eu colocava o Caio Vinícius e o William Oliveira como nomes que dificilmente agregaria nessa sequência difícil depois da saída, do Léo Condé, e não, por exemplo, o William Oliveira é um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. Pode se recuperar, o Jean Mota fez o seu golzinho, enfim, vamos com calma também nas análises, mas alguns jogadores acho que não dá mais, No caso, por exemplo, do Luiz Adriano, essa informação foi confirmada pelo apresentador, o Zé Eduardo, que garantiu o seguinte, que o Vitória avalia a rescisão contratual do Luiz Adriano nesta próxima janela de transferências, que volta a ficar à disposição no dia 10 de julho. O contrato do Luiz Adriano no Vitória é somente até o final do Campeonato Brasileiro. A princípio eu até achei uma contratação interessante para o Vitória, pensei que o Luiz Adriano poderia se recuperar em Salvador, mas pelo Leão são 13 partidas com um gol marcado e uma assistência na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi titular no último jogo contra o Red Bull Bragantino, atuou 62 minutos, nem fez uma partida tão ruim assim não. Pode deixar a sua opinião, deu assistência inclusive para o gol. O que você pensa a respeito do Luiz Adriano? É um nome que eu esperaria até a reabertura da janela. Se o Vitória conseguir contratar melhores jogadores, aí tudo bem, mas se não, eu pensaria assim em deixar o Luiz Adriano até o final do Campeonato Brasileiro. Vai depender muito das condições, se vai pintar oferta, a situação salarial também, já que não é um jogador barato, Pode deixar o seu pitaco sobre o Luiz Adriano e uma contratação de um jogador mais experiente para a sequência do Brasileirão, que pelo menos some números melhores. Algumas especulações também dando conta da saída, por exemplo, do Yuri Castilho. Pelo que eu apurei, não há o real interesse agora, vamos dizer assim, neste exato momento do Vitória liberar o jogador, até porque aguarda a janela de transferências. Pode sair? Pode, mas é um nome que na minha interpretação ainda pode ajudar
na sequência do Campeonato Brasileiro. 4 jogos na Série A, marcou um gol, o último jogo contra o Atlético Goianiense, mas acabou se lesionando e ainda não retornou. Tem 28 anos de idade, a princípio um contrato até o final desta atual temporada, 1,85 m de altura, no ano são 5 gols em 18 jogos. Pode deixar sua opinião também sobre o Yuri Castilho, se você faria ou não essa liberação. Mais um também que pode não continuar no Vitória é o atacante Zé Hugo. Ele foi especulado no Guarani, também no Goiás. O último jogo dele foi contra o Internacional. Vem participando, né, dos últimos jogos, mas até aqui na Série A não marcou gols ou deu assistências em 4 aparições. Tem um contrato somente até o final desta atual temporada. Quem mais? O Felipe Vieira, também lateral esquerdo, é um nome que perdeu espaço, né, depois da sua lesão, infelizmente, no ano passado. Tem um contrato longo até o final do ano que vem no Vitória. Neste ano, depois que recuperou de lesão, só ficou no banco de reservas contra o Cuiabá, tendo o PK e também o Lucas Esteves na lateral esquerda. Acho que o Felipe Vieira dificilmente terá uma grande sequência. O zagueiro Reinaldo foi titular contra o Red Bull Bragantino. Algumas especulações, interesses, sondagens, mas é um nome que eu manteria também no elenco do Vitória. Não é um zagueiro perfeito, mas pelo menos para suprir a ausência, por exemplo, do Wagner Leonardo, acho que dá para quebrar um galho. Jogador que pertence ao Curitiba, tem contrato por lá até o final do ano que vem, só está emprestado no Barradão nesta Série A. Alguns que assim não jogaram e que no meu entendimento não podem agregar muito. O Raul Cáceres, lateral direito, né, outro que está completamente sumido nessa Série A. O zagueiro Zapata, o presidente Fábio Mota falou que ele rescindiu o contrato, mas até hoje consta que o vínculo ainda está ativo, então confesso para vocês que eu não sei qual é a situação atual do Zapata, não vem jogando, não vem ficando no banco de reservas, mas de forma alguma manteria para a sequência do ano. E o atacante Everaldo também é um que chegou até com uma certa expectativa, se lesionou. O Vitória contratou muitos jogadores com histórico de lesão muito alto, muito grande nessa atual temporada. O Everaldo só tem 5 partidas no ano e 1 assistência. Até acho que, né, eu lembro de gravar um vídeo falando sobre a chegada do Everaldo. Pensei que poderia ser um nome interessante para agregar na sequência da Série A. É um jogador que já participou também de outras primeiras divisões, mas voltando na metade da temporada, tendo que pegar um ritmo físico ainda para uma realidade de Série A, acho muito difícil o Everaldo ser um nome ainda, digamos, valoroso dentro desse elenco, né? No ano passado, pelo América Mineiro, foram 3 gols e 5 assistências em 43 aparições. Já tem saídas confirmadas, né, no Vitória, como por exemplo o centroavante Léo Gamalho, deve ser jogador do Santos para a sequência do ano. Também o Matheus Gonçalves, que rescindiu seu contrato amigavelmente. Quem mais? O Zeca também, lateral direito. Os outros empréstimos, né, por exemplo, para o Itabuna. Quem mais que saiu? O Luan, né, depois do campeonato estadual. O Dionísio, o Edenilson. O Caio Dantas também, que fechou com o Guarani. Já algumas contratações que não deram certo no Campeonato Baiano e o Vitória se antecipou e acabou rescindindo. Mas acho que o Vitória contratou demais em termos de números e faltou um pouco mais de critério. Desde que o Fábio Mota falou aquilo, né, de ter 3 jogadores por posição, eu como torcedor do Goiás, tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Na hora me veio o Goiás do ano passado, que inchou o seu elenco, contratou um monte de jogador meia bomba, mas que não ajudaram em nada. É uma realidade de Série A. É muito melhor você ter, não é o ideal, mas é muito melhor você ter um jogador bom e caro para a posição e o reserva ser um garoto bom da base, do que ter 2 jogadores meia bomba e um terceiro pior ainda, nível Série C. Acho que o Vitória fez isso nesse ano, o Goiás fez no ano passado e também não conseguiu colher muita coisa. Então, reduzir esse elenco, limpar ao máximo a folha salarial e contratar jogadores pontuais. Não estou falando para o Vitória ter só 15 jogadores no seu plantel, pelo amor de Deus, mas mesclar um pouco mais, ao invés de jogadores. 3 jogadores de 80 mil, por que não contrata um logo de 250 e um reserva de 80, tá? É óbvio, né? O mercado não é tão simples assim, mas acho que a filosofia adotada pelo Vitória no começo do ano não foi a ideal e eu já falava sobre isso também aqui no canal. Pode deixar a sua opinião, outros jogadores podem sair? Pode, por exemplo o Dudu, né? Está na mira aí, por exemplo, do Corinthians, especulado. O Rodrigo Andrade também é um nome que tem um grande cartaz, né, para a sequência do Brasileirão, não vem jogando com tanta frequência, estava lesionado. Chegou aí também o volantão Ricardo Hiller. E é isso, tá? Vamos ter calma. Alguns jogadores podem se recuperar, né? Igual foi o caso do Caio Vinícius. O Leonardo ganhando um pouquinho mais de espaço. Acho que um jogador que merece atenção. Quem mais? O Luan também, meio-campista, conseguiu se recuperar, jogando com maior frequência. E essa sequência de Brasileirão que eu enxergo sim com otimismo. O Vitória tem sim um bom elenco, contratando, indo no mercado da forma certa. Acho que o Leão pode sim escapar
desse rebaixamento. Não digo sem sustos, mas dá sim para chegar nesses 45 pontos ao final da 38ª rodada. Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e apostar lá na Esportiva VIP. A partir de R$1 via Pix sem burocracia, você encontra todas as odds do Vitória na Esportiva VIP, o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!